E o que motivou muitas pessoas a buscarem isso foram as projeções, principalmente do Boletim Focus e outros canais oficiais de entidades macroeconômicas brasileiras, indicando que nos próximos anos a gente ia ter uma queda gradual da Selic e da inflação. Hoje mesmo saiu um post do Banco Central falando que a inflação acumulada foi de 5,7%, um pouco abaixo do que a gente havia tido nos meses anteriores. É o Robin Hood ao contrário. Eu ia até fazer uma pergunta pro Eric, aqui voltando para as consequências financeiras, porque, vamos lá, a gente vê que várias estratégias, né, em algumas instituições financeiras, algumas consultorias, assessorias, estão pendendo para o lado de esticar alguns ativos, principalmente IPCA mais 7, IPCA mais 8, que o Renda Mais, por exemplo, né, aposentadoria, e mirando ali a marcação a mercado, né, com a taxa de juros ali enxugando no médio prazo. Mas, por exemplo, quais são os estímulos para a gente conseguir ver essa marcação a mercado realmente acontecer no médio prazo? Porque a resposta que eu tenho dessa pergunta vai muito contrária do que está acontecendo hoje, entende? Então, como consequência, é a pergunta que eu gostaria de trazer, a consequência hoje do governo cada vez mais tentar arrecadar e não conseguir, por um outro lado, conseguir passar medidas populistas que, na verdade, fizeram com que, por exemplo, imposto de renda agora havesse, de certa forma, uma menor arrecadação de médio e longo prazo. Qual que é a correlação desses fatores, da dificuldade do governo conseguir arrecadar e, de fato, conter a inflação, porque a real maneira de você conter a inflação é enxugando gastos, com, por exemplo, esses títulos. Essa estratégia se mantém realmente ainda uma estratégia inteligente? Quando que conseguiremos ver uma marcação a mercado que seja favorável para a carteira? Qual que é a sua visão sobre isso? Engraçado você me perguntar que essa semana foi a semana que eu mais recebi dentro do meu WhatsApp e dentro dos meus contatos profissionais perguntas sobre isso, sobre títulos IPCA esticados e o que fazer nesse cenário de incerteza sobre taxações, sobre inflação alta e sobre cenário americano também adverso. Então, quando a gente vai falar de títulos longos, a gente tem uma incerteza ali do que vai acontecer com a inflação. Então, o IPCA pode ser uma estratégia interessante para a gente se proteger da inflação no longo prazo, mas, claro, a gente tem as concentrações dentro da sua carteira. Então, se a gente estiver muito concentrado no IPCA, talvez a gente não está deixando pré-fixado longo de lado, a gente não está deixando um CDI de curto prazo de lado para aproveitar essa alta dele ainda. E o que motivou muitas pessoas a buscarem isso foram as projeções, principalmente do Boletim Focus e outros canais oficiais de entidades macroeconômicas brasileiras, indicando que nos próximos anos a gente ia ter uma queda gradual da Selic e da inflação. Hoje mesmo saiu um post do Banco Central falando que a inflação acumulada foi de 5,7%, um pouco abaixo do que a gente havia tido nos meses anteriores. Então, a população de investidores no geral, está olhando para um fechamento do IPCA, um IPCA mais curto em valores, um CDI mais curto no futuro, e aí eles estão começando a pensar se os títulos interessantes agora não estão chegando no pico ou não. Essa é a impressão que eu tenho do mercado. Essa é a pergunta do momento. E acho que a pergunta do momento é tentar acertar o olho da mosca, e não existe isso. Existe uma concentração de carteira que você tem que respeitar ali, e dentro desse patamar a gente pode olhar um título que tem uma rentabilidade interessante. Então hoje a gente tem IPCAs interessantes dentro do mercado, mas não quer dizer que a gente tem que obrigatoriamente pegar eles. E aí a gente já linka com os outros assuntos também. Por exemplo, a gente tem uma inflação acelerada nos Estados Unidos e no Brasil. Os Estados Unidos, num curto prazo, com esse shutdown, eles vão ter um desacelero no consumo deles. E isso pode mostrar uma projeção mais favorável à queda da taxa de juros novamente no futuro. Então, isso ajuda os Estados Unidos. E o Brasil tem uma inflação que vem diminuindo por conta da Selic a 15 e a manutenção dela. E isso vai ajudar as projeções a diminuírem também as taxas de juros futuras, 2026, 27 e 28. Mas para um curto prazo, a gente não tem uma resposta de bate-pronto. A gente não consegue saber se o IPCA, os títulos IPCAs do governo ou de outras instituições vão aumentar, vão diminuir, mas a gente consegue prever que pode ser interessante se proteger no longo prazo da inflação, desde que a gente tenha um prêmio atrativo para isso, comparando justamente o título mais seguro possível com o título a mercado de um emissor adverso. Falando de investimento, inclusive, o Matheus perguntou aqui nos comentários o que a alíquota nas leis de crédito vai afetar o investidor. Comentou que os títulos vão sair de 12 para 15 para igualar com os demais e vai mudar no final dos contos para quem toma crédito. E, de fato, é o que a gente estava comentando.
você ter a tributação dos investimentos isentos não vai mudar nada para o investidor, ele vai exigir um maior retorno, até porque o investidor só olha o retorno líquido. Isso vai mudar o custo de funding, o custo para quem toma esse crédito, que se reflete de fato em inflação para o consumidor. O que a gente pode discutir é em si a alíquota unificada. Porque se você não tem um benefício para deixar o dinheiro no longo prazo, as pessoas vão tender a fazer empréstimos mais de curto prazo para as instituições. Se o banco em si tem uma obrigação de curto prazo, ele vai ser muito mais cauteloso para financiar projetos de longo prazo. Porque você tem um valor para pagar hoje, mas vai receber lá no futuro. Esse é o incentivo que a gente está dando. E o que são projetos de longo prazo? Projetos de infraestrutura, projetos de saneamento. Então, pode parecer uma medida muito irrisória, né? Vai unificar as alíquotas, o que isso muda? Se o imposto em si, a rentabilidade vai continuar a mesma. Mas quando você muda essa forma de tributar, você tira um incentivo que é muito importante, que é o do longo prazo que a gente pode ter na renda fixa quando você tem esse incentivo. Exatamente, a gente impacta, por exemplo, a revitalização da indústria brasileira. Uma indústria, para você aprimorar ela, deixar ela eficiente, levaria em torno de 10 anos, pelo menos se for muito eficiente, um projeto muito redondo, 5. Então, de 5 a 10 anos, a gente precisaria de um financiamento para revitalizar esse tipo de operação que está deficitária no Brasil, mas a gente não tem incentivo para isso por causa de prêmio. Então, a diferença do título mais seguro para os títulos a mercado, a gente tem uma diferença muito pouca pelo risco. Então, isso complica também o custo de funding que a gente tem no Brasil como um todo. O spread é muito baixo, né? Então, às vezes, em questão de risco mesmo, é melhor você aportar ali, talvez, nos títulos do Tesouro Nacional. Só pegando um pouco a explicação do Eric, foi muito pertinente também o que ele falou, porque envolve muito política monetária nos Estados Unidos, como também no Brasil. Eu gosto de pensar o seguinte, e assim, claro, a gente não tem a resposta certa se agora é o melhor momento para você adquirir esses títulos. Claro, se a gente considerar a média histórica do IPCA, das NTNBs, geralmente, eu vou pegar o IMAB, por exemplo. O IMAB, na média, ele fica IPCA mais 5, IPCA mais 5, assim, considerando uma economia estabilizada. Hoje eu vejo títulos do NTNB de 2029, por exemplo, tá batendo IPCA mais 8, então você já consegue perceber um pouco a distorção que está existindo hoje na realidade, né? Porque ela é muito... os títulos das NTNBs, elas são muito influenciadas por volatilidade. Então, toda vez que o mercado tem uma expectativa ruim do ponto de vista fiscal do país, as NTNBs longas também já começam a ter um reflexo um pouco para cima. Então, claro, se a gente considerar o histórico de IPCA mais 5, IPCA mais 6, hoje a média está muito alta. Mas eu queria trazer aqui uma explicação um pouco mais aprofundada em relação à política monetária americana. Porque quando a gente considera um IPCA mais 5 aqui no Brasil ou IPCA mais 6 aqui, a gente está considerando uma política monetária lá nos Estados Unidos de juro quase zero, né, se a gente for considerar isso. E por que isso aqui é importante? Porque o investidor global, ele vai pensar o Brasil da mesma forma que você pensa quando você vai adquirir um título bancário. Então, imagina o seguinte, que os Estados Unidos seja o emissor, por exemplo, um Banco Itaú, pagando dólar mais 4, e 4 mais 4,25, que é a banda agora da política de juros americana. E a gente é um banco que não é o mesmo emissor do Itaú, por exemplo, pagando dólar mais 4, mas seria um Brasil, no caso o Brasil seria um banco de menor capitalização, pagando dólar mais 6,5. O Brasil é um banco master, tá doido? Exatamente, eu falo um pouco sobre isso, porque os títulos da dívida brasileira nos Estados Unidos hoje, no exterior, tá pagando algo em torno assim. O que eu tô falando sobre isso? Porque se a gente for pegar essas taxas, ela bate diretamente com as NTNBs aqui. Porque toda vez que o investidor global, ou ele vai comprar os bonds, vai pegar 6,5, ou ele vai vir para cá para pegar IPCA mais 8. Então, considerando hoje a alocação eficiente no mercado internacional, eu não vejo uma demanda tão forte nos títulos soberanos brasileiros como se fosse em momentos de taxa de juro baixo nos Estados Unidos. Porque, querendo ou não, o investidor global ele vai querer deixar em fundos money market, ou então, às vezes, em alguns bonds de curto prazo que envolve a dívida a dívida americana, do que está no Brasil hoje. Então, eu acho que o IPCA mais 8 hoje, talvez ele seja um IPCA mais 6 de 5 anos atrás. Então, é meio complexo falar um pouco... Então, até aproveitando esse tema, se decisões como essa, por exemplo, que houve agora no governo, se repetirem, decisões como essa contrária ao tema principal do que, enfim, tramita nas câmaras, etc., se decisões como essa continuarem contrárias ao executivo, se a gente olha a médio e longo prazo,
a gente consegue ver um fechamento da taxa de futuro favorável, começando realmente a se articular ou não? Ah, não. Se for essas decisões que a gente tem visto agora de política fiscal, aí a gente até pode falar, Marilos, talvez de dominância fiscal, porque não é só sobre aumentar a taxa de juro, porque quando a gente estuda a política monetária, a gente sabe que o primeiro remédio de curto prazo é aumentar as taxas de juro, porque você vai enfraquecer a economia doméstica para a inflação cair depois se você for diminuir as taxas de juro. Qual que está acontecendo hoje? Como a gente tem um governo que tem uma política expansionista, ou seja, está gastando muito, o mercado começa a pensar o seguinte, eu acho que está pagando muito bem, e é um ganho real muito bom, mas será que eles vão me pagar em 2060? Porque acho que agora o discurso do mercado hoje não é se a taxa está boa, porque de fato está atrativa, mas é se o Brasil consegue comportar e consegue pagar a sua dívida pública. Porque hoje a gente exatamente, porque hoje a gente está falando de uma dívida pública do Brasil que passa de 7 trilhões. E se a gente for considerar os anos anteriores, não crescia essa taxa tão rápida. É muito por conta do custo da dívida, né? Hoje na média está dando 12,5% até 13%, mesmo que a Selic é 15%, mas tem alguns títulos que é prefixado e outros vinculado à inflação. É um endividamento muito alto, considerando a média histórica do Brasil. Então, assim, não é mais a questão do título estar atrativo. Eu acho que as taxas estão atrativas mesmo, considerando o histórico, mas se a gente tem condição de pagar essa dívida para 2065. Perfeito. Acho que esse é o discurso que o mercado tem mais preocupado nos últimos tempos. E se você já está ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.